Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo. Tu me amas da minha engole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Então, volume 27 e 25, 29 de dezembro de 1929. Como Jesus, descendo do céu para a terra, formou um novo Éden, como a divina vontade sempre foi rainha. Minha pequena inteligência sentia-me a arrebatá-la, e como transportar a olhar no colo de minha Mãe Celestial o meu pequeno recém-nascido Jesus, que ora chora e ora geme, e ora todo dormente treme de frio. E ó, como minha pequena alma gostaria de se desfazer em amor, para aquecê-lo e para acalmá-lo pranto. Mas meu celestial e grandioso menino, chamando-me junto com ele nos braços de sua mãe, me disse: minha filha do divino querer, venha ouvir minhas lições ao descer do céu à terra para formar a redenção. Devia formar um novo Éden, devia restabelecer o primeiro ato e o princípio da criação do homem em minha humanidade. Ora, Belém foi o primeiro Éden. Eu sentia na minha pequena humanidade toda a força da nossa força criadora, o arrebato do nosso amor com o qual o homem foi criado. Sentia as fibras da sua inocência, da sua santidade, do seu domínio, com as quais ele estava investido. Sentia em mim aquele homem feliz e, ó, como o amava, porque, havendo perdido o seu lugar de honra, eu retomava o seu lugar. O homem perdeu, né, e ele retomou. Porque me convinha primeiro pôr em mim a ordem de como o homem foi criado, e depois descer na sua desventura, né, do pecado, né, para o levantar e para o pôr a salvo. Por isso estavam em mim dois atos contínuos, fundidos em um só. O Éden feliz, com o qual devia pôr em vigor toda a beleza, a santidade, a sublimidade da criação do homem. Então, Jesus precisava ser um homem perfeito, né? Então, tinha dois trabalhos que ele estava fazendo, dois atos contínuos. Ele tinha que ser um homem perfeito para recriar o homem, né? O homem que foi desfeito, né, pelo pecado. Então, ele tinha que ir nele mesmo, né? Recriar esse homem perfeito, inocente e santo que ele era, né? E eu superando-o, né, de inocência e santidade, mas era o verbo, e tendo em mim toda a potência possível e imaginável, né, o poder para isso, e vontade imutável, né, devia reordenar todo o princípio da criação do homem e levantar novamente o ser humano caído. Então, nele, na pessoa dele, sendo perfeito, santo, imaculado, ele reordenou o ser humano, né, como um ser, porque ele é humano, 100%, então ele é um homem perfeito, né? De outra maneira, não operaria como Deus, nem o amaria como obra nossa saída e criada num arrebato de nosso amor. Então, se ele não fizesse essa reordenação nele da criação humana, não ia dar certo, né? Nosso amor se sentiria preso e impotente, o que não pode ser, se não tivesse ajustado toda a condição do homem caído e a condição de como foi criado. Então, Jesus tinha que ser totalmente reordenado e viver governado pela divina vontade. Teria sido uma afronta à nossa criação e seríamos acusados de fraqueza se não tivéssemos regenerado totalmente o homem. Por isso, Belém foi o meu primeiro Éden, no qual fazia e abraçava todas as obras que Adão inocente fizera e que teria feito se não tivesse caído. A nossa divindade esperava com justiça a minha correspondência em seu lugar. Então, ele tinha que corresponder à vida humana todinha, né? 33 anos de vida perfeita, né? De abraço, para abraçar todas as obras de Adão inocente.
do que ele fez e do que ele teria feito se não tivesse caído. E conforme ia refazendo o que deveria ter feito o inocente Adão, assim me abaixava e estendia a mão para levantá-lo. Então minha humanidade não fazia outra coisa que, à medida que girava e me detinha, formava novos Édens, porque em mim estavam todos os atos do princípio da criação do homem, e em qualquer parte que me detinha, podia formar um novo Éden, com a minha inocência e santidade. Portanto, o Éden foi o Egito, o Éden foi Nazaré, o Éden foi o deserto, o Éden foi Jerusalém, o Éden foi o Monte Calvário. E estes Édens que formava chamavam ao reino da minha divina vontade a reinar. E estas são provas certas, que assim como cumpriu o reino da redenção e está fazendo o seu giro para estabelecer-se por todo o mundo, a redenção do mundo, né? Assim estes Édens, nos quais foram feitos por mim todos os atos como se o homem não tivesse caído, seguirão os atos da redenção e farão seu giro para estabelecer o reino do meu Filho divino. Por isso te quero sempre junto comigo, a fim de que me siga em todos os meus atos. E tudo ofereça para fazer que minha divina vontade reine e domine, porque isto é o que mais interessa ao teu Jesus. Então a gente tem que seguir os atos de Jesus, falar desses atos, porque somos obras obrantes falantes, né? Para poder ele ser conhecido. É o que mais interessa a Jesus. Depois ele adicionou: minha filha, minha divina vontade operava em mim como rainha, porque realmente sempre foi tal, porque ela por natureza é rainha. Em nossa própria divindade tem o primeiro lugar. Governa e domina todos os nossos atributos. Então, até dentro de Deus, né? A divina vontade reina. Olha que lindo, né? Não há ato nosso em que não tenha o seu posto de rainha. Então, é rainha no céu, na terra, na criação, em tudo e em toda parte. Que coisa linda, meu Deus do céu. Por isso, o querer que o homem fizesse nossa vontade divina, que lhe desse o posto de rainha, era a honra maior e o amor mais insuperável que lhe dávamos. E reinando uma só vontade, o fazíamos sentar à nossa mesa celestial, participando-lhe nossos bens divinos. Nós o queríamos feliz e queríamos a glória de ver feliz quem com tanto amor tínhamos criado com nossas mãos criadoras. Nosso querer divino e nosso amor não podiam nem contentar-se nem deter-se com a só obra da redenção, mas também querem ir mais adiante até ter a obra cumprida. Muito mais que não sabemos fazer obras à metade, e tendo séculos à nossa disposição, podemos chegar onde queremos. Então, maravilhoso o trecho. Perfeito. Então, não tem muita dificuldade, né? Esse Éden é o reordenar, né? O paraíso dentro da alma, né? Do coração do homem, para que a divina vontade possa reinar plenamente. E Jesus foi esse Éden, ele mesmo é o Éden, né? E aí ele fala que nos lugares onde ele esteve, ele foi o Éden, né? No Calvário, no deserto, em Jerusalém, Belém, Nazaré. No Egito, onde ele foi, ele estava sendo reordenado, né? Ele reordenou o homem, na verdade, ele é perfeito, mas ele reordenou nos atos dele o ser humano inteiro, né? E aí reina a divina vontade, como reinava no Éden, reina na vida de Jesus. E aí ele teve que fazer esse trabalho e fazer junto também a redenção, que é levantar o homem caído do pecado, né? A redenção é perdão dos pecados, né? Que é através da cruz. Aí são dois trabalhos fundidos em Jesus que ele realizou. E aí ele formou no Éden, ele deixou ali nos Édens que ele formou o reino da divina vontade, que é ele, né, sendo governado pela divina vontade. É o reino, né, na vida dele, nesses ambientes que ele esteve, né, aonde ele deu testemunho dessa vida divina, né, reinante nele, né, da vida da divina vontade reinante dele, reinando nele. E aí, beleza. Aí ele fala que sempre foi rainha a divina vontade, que reina até mesmo nele mesmo, né, na divindade, no Pai, Filho e Espírito Santo. E ela quer ser rainha e é o que ela deseja cumprir em nós, ser rainha insuperável, né, em nós, em nossas pessoas, né, em todos nós, para poder participar todos os bens divinos da divindade para nós. Ele quer a gente feliz, ele quer ver a glória, né, de ver feliz aquele que com tanto amor criou com suas mãos criadoras, a felicidade que vem dele, da divina vontade. Nosso querer divino e nosso amor não podiam nem contentar, nem se deter somente com essa obra da redenção, mas quer
ter a obra da vontade divina reinante, como rainha na terra, através dos filhos que vão dar a ela esse comando, dar para ela esse trono, para ela poder reinar. Amém? Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina na minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Como Jesus descendo do céu para a terra, formou o novo Éden. Como a divina vontade sempre foi rainha. Minha pequena inteligência sentia-me a arrebatá-la, e como transportar, ao olhar no colo da minha mãe celestial, o meu pequeno recém-nascido Jesus, que ora chora e ora geme, ora todo dormente treme de frio, e ó, como minha pequena alma gostaria de se desfazer em amor para aquecê-lo e para acalmá-lo o pranto. Mas meu celestial e gracioso menino, chamando-me junto com ele nos braços de sua mãe, me disse: minha filha do meu querer, vem ouvir minhas lições. Tá vendo? Minha filha do meu querer, venha ouvir minhas lições. Prestar atenção, tá vendo? Ao descer do céu à terra para formar a redenção, devia formar o novo Éden. Interessante demais, né? E devia restabelecer o primeiro ato e o princípio da criação do homem, minha humanidade. Que incrível, né? A gente ser recriados nele, né? Porque quando Adão foi criado, ele recebeu o sopro da vida e recebeu a vontade de Deus. A vontade divina era a rainha nele. E aí ele entendeu isso, né? Quando ele viu o pai, falou: meu pai, meu criador, autor da minha vida, né? Por isso que ele estava no Éden, né? Porque ele estava com a divina vontade reinando nele. Ele estava na divina vontade. Então, assim, junto do pai, né? Então, era o Éden que ele viveu, essa harmonia, né? Essa unidade. E Jesus, na redenção, veio restabelecer esse princípio. Então, a redenção, Jesus está dizendo aqui, que não é só salvar o homem, só para o homem ir para o céu, não. É para restabelecer o ato primeiro, a finalidade para a qual o homem foi criado. Da humanidade de Jesus, ele resgatou isso. Na humanidade de Jesus, ele deu para nós esse retorno, né? Então, então, como na humanidade de Jesus reinava a divina vontade, todos os atos de Jesus eram a vontade de Deus, então nele era o Éden. Então, onde estava, estava o Éden. Então, ora Belém, né? Foi o primeiro Éden, onde Jesus nasceu, foi o primeiro Éden. Porque em Jesus estava a vontade de Deus, reinava a divina vontade, né? Então, Belém foi o primeiro Éden. Eu sentia na minha pequena humanidade toda a força da nossa força criadora, o arrebato do nosso amor com o qual o homem foi criado. Olha para você ver. Sentia as fibras da sua inocência, da sua santidade, do seu domínio, com os quais ele está vestido. Então, o Éden é todo esse estado, né? O Éden é esse estado que o homem vivia aqui, que está falando, ó. A força criadora nele, o amor, o arrebato o amor de Deus no homem, ele investido do amor de Deus, sentindo essa força de Deus, o poder de Deus, o amor, a sua sabedoria, né? A santidade, né? De ter a divina vontade, Nossa Senhora, todo investido nisso, né? Todo investido nisso. E em Jesus estava tudo isso, né? Então, é muito incrível, porque ele fala que o próprio Deus, né? Não é só o plano dele, não é só a vontade dele, é o regime dele mesmo. A vontade divina reinava dentro dele mesmo, do próprio Deus. Ele tem a divina vontade reinando dentro dele. Entendeu? É muito lindo isso. Senti em mim aquele homem feliz. Olha isso. Senti em mim aquele homem feliz,
Oh, como o amava, porque havendo perdido o seu lugar de honra, eu retomava o seu lugar, porque me convinha primeiro pôr em mim a ordem de como o homem foi criado, tá vendo? Jesus é Deus, ele já estava totalmente em ordem, né? Mas ele veio sendo homem para poder pôr em ordem, né? O princípio da criação do homem, pôr o homem em ordem, fazer o retorno. Então ele precisava também ser 100% homem para fazer esse trabalho. E depois descer na sua desventura para o levantar e para pôr a salvo. Então, tomar sobre si as nossas culpas, né? Descer nessa desventura para nos levantar novamente nele, para nos salvar nele, para nos regenerar nele. É muito incrível, né? Por isso que fala que a nossa vida está em Jesus, né? O segredo está nele, né? Ele é a ponte, ele é a chave, né? Sem ele, nós somos enxertados nele, né? Nele está tudo, né? É igual, quando ele é tão bonito quando ele fala assim, eu senti em mim aquele homem feliz. Então, assim, a sua pessoa, você pode pensar assim, você feliz, ele sentiu nele, ele sabe a sua felicidade, qual é a sua felicidade, o que vai te fazer feliz. Ele sabe, entendeu? O valor que tem, entendeu? E ele tá te querendo te dar isso de volta, né? É muito grande, né? Por isso estavam em mim dois atos contínuos, fundidos em um. O Éden feliz, com o qual devia pôr em vigor toda a beleza, a santidade, a sublimidade da criação do homem. Era ele inocente e santo, e eu superando-o não só era inocente e santo, mas era o Verbo eterno, e tendo em mim toda a potência possível e imaginável, e a vontade imutável. Então, ele sendo Deus, o Criador, né, ele sendo o Verbo eterno, ele sendo Deus, né, tendo todo o poder, né, nele, a divindade, mas também ele, né, se tornando homem, né? Muito grande isso. E sendo esse homem perfeito, né? Inocente e santo. Superando, né? Não só nessa inocência e santidade, mas também por ele ser Deus. Né? Então, ele está lá acima também porque ele é Deus. E tinha nele essa vontade imutável. Devia reordenar todo o princípio da criação do homem e levantar novamente o homem caído. Então, ele sendo Deus, poderia preencher, ele poderia totalmente satisfazer a Deus, né? E ao mesmo tempo, sendo homem, ele foi esse homem perfeito, né? Essa humanidade perfeita para nos dar a graça de pós ele, né? Pelos méritos de Jesus, também receber dele, né? Porque nele já tem, ele, todos os atos que ele fez, ele já viveu isso com a divina vontade reinando nele. Por isso que tudo é divinizado. Então, nele, ele já deixou tudo nele para que a gente possa tomar posse e viver também dessa forma, né? Aí fala, de outra maneira não operaria como Deus, nem o amaria como obra nossa saída da criação no arrebato de amor. Só sendo homem não amaria, né? Como sendo obra nossa, ele é Deus, então é sendo homem e Deus. Nosso amor se sentia preso e impotente, o que não pode ser, se não tivesse ajustado toda a condição do homem caído e a condição de como foi criado. Então, não é só ajustar a condição do homem caído, não, mas é a condição de como ele foi criado, entendeu? Aí ele fala aqui, ó, o nosso amor se sentiria preso e impotente se fosse só para salvar, por exemplo. Mas e a ordem da criação? E quando o ser humano viveu com a vontade divina? Entende? Então o amor não poderia ser todo completo, transbordar, totalmente livre, se fosse só salvar o homem. Porque o homem ainda estaria salvo, mas com a sua vontade humana. É complicado, né? Então, teria sido uma afronta à nossa criação, né? Porque ele ia ver o ser humano com outra vontade. Teria sido uma afronta à nossa criação.
E é o que vê, né? Tô falando ele veria, é o que ele vê, né? Mas não é a finalidade é maior, né? A finalidade é essa. Então teria sido uma afronta à nossa criação e seríamos acusados de fraqueza se não tivéssemos regenerado totalmente o homem. Então, olha que interessante isso, essa regeneração total, que não é só salvar, é que Jesus, ele já conquistou santidade divina para todos. Ele viveu a santidade que todos os seres humanos devem viver. Todas as pessoas do mundo, as 12 bilhões de pessoas do mundo, regeneradas totalmente por Jesus. Então, ele conquistou para todos nós a divina vontade. É para todos, entendeu? O homem precisa conhecer e tomar posse do que Jesus nos deu, dos direitos que ele conquistou nele. Então, é muito grande isso, né? Então, ele não deu só. Não está dando o devido valor a Jesus quando você só vira como Salvador, que limpou pecado, né? Que dá o céu. Não. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Te faz voltar ao Éden, a viver o Éden. Entende? O mesmo estado que o Adão vivia. É muito maior isso. É muito maior o que ele fez. É muito grande esse mistério, né? Do que Jesus fez. Então, assim, todos os seres humanos, né? Porque, igual eu estava falando ontem, a divina vontade reina em todo mundo, na vida de todo mundo. E as luzes, a forma como viver, ele já viu a vida de cada um de nós e já fez os atos corretos que todos nós devemos fazer. Só que o ser humano tem que conhecer e tomar posse disso. E não, mas enquanto ele não toma posse e não conhece, ele está na ignorância disso. Ele não está vendo a divina vontade na sua vida. Ele vai fazer as coisas e não vê santidade nisso. Ele não sabe da santidade que tem nisso, do trabalho que Jesus fez na vida dele. Ele não vê isso. Né? Ele às vezes vê a santidade de alguns atos. Ah, vou fazer a caridade ali, vou ali na igreja, fazer uma adoração. Em alguns momentos, talvez ele sente uma conexão, mas não em tudo, entendeu? Não em tudo, pela falta de conhecimento, né? Pela falta de entendimento. Mas tudo, ele purificou, né? Entendeu? Então, tudo isso, né? O homem pode viver esse Éden, pode viver esse estado original, pode viver de novo essa condição de não se ver mais separado de Deus, né? Mas ele precisa tomar posse disso, ele precisa conhecer. Por isso, Belém, e olha que interessante, aonde que ele foi é o Éden. Isso é muito bonito, porque como era Jesus que viveu a ordem toda, a santidade estava nele, reinando nele, aonde ele ia era o Éden. Então não é simplesmente pensar no Éden em lugar físico, mas pensar no estado, em um estado em que a pessoa está vivendo. Porque você fala assim, mas você veio para a terra estava tão suja, tanto pecado. Ele foi nascer no estábulo, mas aquele lugar se tornou o Éden, o paraíso, porque ele estava lá. Então, quando o Senhor está reinando dentro de nós, se tornamos esse paraíso. E onde nós estamos, se torna também esse paraíso. Aonde a gente for, por causa do que está, do estado, do que está acontecendo, do que está dentro de nós. Então, por isso, Belém foi meu primeiro Éden. Olha que interessante isso. O Éden para Jesus. Aquele lugar foi o Éden dele, no qual fazia e abraçava todas as obras que Adão inocente fizera. Olha só. E que teria feito se não tivesse caído. Olha que incrível. E nossa divindade esperava com justiça a minha correspondência a esse lugar. Então, na nossa vida humana, a mesma coisa, né? Quando a gente está ali correspondendo nos atos que Deus espera de nós, com a divina vontade reinando dentro de nós, esse lugar se torna o nosso Éden. Ai, Ruth, mas como que esse mundo pode ser nosso Éden? É um mundo muito sujo, tá muito sujo, é muito pecado. É, mas o ambiente fica abençoado. O ambiente se torna a possibilidade de você amar a Deus. Você não vai esperar só estar lá no paraíso
para ter uma convivência num lugar muito puro e limpo com ele, entendeu? E já tem um trecho do livro do céu que fala que o nosso corpo se torna o Éden, né? Ele fala que o próprio homem se torna o Éden dele. Então, olha para você ver, Jesus não quer só Belém, o Éden dele. Belém, a Eucaristia, é você, o Éden de Jesus. Tem um trecho que fala isso, que o ser humano se torna o Éden dele. Então é muito incrível. Eu não sinto que a minha casa é suja. Eu tô dentro da minha casa aqui, mas com a divina vontade reinando em mim, estou aqui conectada com Jesus e eu sinto que tudo se torna santo, né? Eu sinto que minha casa se torna um paraíso, minha pequena Nazaré. Eu sinto que aqui dentro é minha Nazaré, entendeu? Eu não falo que o lugar é impuro, eu não falo que por ser uma coisa material feita de tijolo, que está no mundo, né, que está na terra, eu não sinto que aqui é um lugar sujo, que é um lugar de demônio, que é um lugar imundo porque tem pecado na terra, né? Dentro da minha casa é o meu paraíso, eu sinto que é meu paraíso, onde ali eu vou fazer os atos, onde ali as coisas vão acontecer, onde vão vir circunstâncias ali que eu vou estar correspondendo a Deus. Assim é meu corpo, né? Assim é o lugar que eu estou, né? Então se torna o meu Éden, se torna o espaço onde eu vou conviver com Deus, se torna o espaço onde eu vou estar com Ele, conversando, entendendo, compreendendo, convivendo com Deus. Então eu sinto que cada cantinho da minha casa é um Éden, é um espaço onde os atos são desenvolvidos, é o lugar que eu fui colocada, entendeu? Como Jesus está falando aqui, Belém foi meu primeiro Éden, no qual fazia e abraçava todas as obras que Adão inocente fizera e que teria feito se não tivesse caído. A nossa divindade esperava com justiça a minha correspondência em seu lugar. E conforme ia refazendo o que deveria ter feito, o inocente Adão, assim me abaixava e estendia a mão para levantá-lo. Então minha humanidade não fazia outra coisa que, à medida que girava e me detinha, formava novos Édens. Olha isso. Porque em mim estavam todos os atos do princípio da criação do homem. Então, eu estava formando nos novos Édens que somos nós. Somos os atos que nós devemos ter, né? Então, eu estava fazendo por Adão, é por todos. E em qualquer parte que me detinha, podia formar um novo Éden com minha inocência e santidade. Olha que bonito isso. Qualquer parte onde eu me detinha, qualquer ato que ele se colocava a fazer, ele podia formar um novo Éden. Isso é muito incrível, né? Portanto, Éden foi o Egito. Olha para você ver, você fala assim, o Egito, aquela terra de podridão, de idolatria, né? Pois é, mas quem estava lá, entende que é o estado que a pessoa está vivendo? Entende? Que você não pode pensar só num lugar físico. Não, para ser Éden, para ter ato na divina vontade, nós temos que estar no céu. Não, você não pode pensar só na estrutura física, você tem que pensar no estado. O Adão não é simplesmente o lugar que estava, é o estado com que ele vivia. Ele saiu de um estado, de uma compreensão, de uma condição, de uma unidade com Deus. Entende? É o que mudou dentro dele. Entendeu? Então, porque quando fala assim, quando ele foi expulso do Éden, você fala assim, mas tinha algum lugar separado que podia expulsar ele e falar, você está fora da minha vontade aqui? Não tinha. Porque tem um trecho do livro do céu que fala isso. Que onde que ele mandava ele, está a divina vontade. Tudo é a vontade divina que fez a Terra, o planeta, tudo. Não tem um cantinho da Terra que você não vai falar que é a divina vontade. Então, mas o que a questão não é essa. E ele ficou como ladrão, né? Porque ali é a vontade de Deus onde ele estava, usando da terra, né? Mas é o Estado perdeu a confiança em Deus, e é o abismo do que ele perdeu, tem que pensar no interior, no que aconteceu no interior, nesse abismo da compreensão, da confiança, do amor, do que isso gerou entre ele e Deus, né? Da parte dele com Deus, né? Da forma que ele começou a ver a Deus, entendeu? As trevas, as nuvens que começaram a cobrir ele, né? Então, ele fala, o Éden foi o Egito, o Éden foi Nazaré, o Éden foi o deserto, o Éden foi Jerusalém, o Éden foi a morte no Calvário. Olha para você ver. E estes Édens que formava, chamava o reino da minha divina vontade a reinar. E estas são provas certas que, assim como cumpriu o reino da redenção e está fazendo seu giro para restabelecer-se por todo o mundo, assim estes Édens nos quais foram feitos por mim todos os atos, como se o homem
não tivesse caído, olha, como se o homem não tivesse caído, né? Seguirão os atos da redenção e farão seu giro para restabelecer o reino do meu Fiat divino. Então, tudo que Jesus faz não ficou parado no tempo, tá? As coisas continuam acontecendo. E continuam os atos aí, né? Para trazer o reino, né? Então, por isso te quero sempre junto comigo, a fim de que me siga em todos os meus atos e tudo ofereça para fazer que minha divina vontade reine e domine. Tudo a gente ofereça também, né? A gente também, Jesus, tudo que ele, por onde ele passou, ali foi o paraíso, ali foi os momentos de paraíso, ali foi o momento de viver o que o Adão tinha que estar vivendo com Deus constantemente. Então, a sua vida, onde você estiver, onde você for levado no seu trabalho, é um Éden, porque você está ali convivendo com Deus, é o que você está vivendo interiormente com Deus. Então, não pensa no lugar só. Pensa no estado, nas circunstâncias que você foi colocado para viver. Não fica esperando um Éden, uma perfeição para você viver com Deus, né? É onde você foi colocado para viver e você sabe que tudo que acontece ali é a vontade de Deus. Você está vendo a divina vontade ali. Você não está vendo só uma coisa suja, um lugar, um ambiente. Você está vendo a vontade de Deus ali. Você sabe que não tem um ponto onde não tem a vontade de Deus reinando. Não tem a divina vontade aqui, igual tá falando aqui, ela é rainha. Ela é rainha e você vai reconhecer que ela reina. Você vai conhecer que ela reina em todas as coisas. Você não vai ver igual as outras pessoas. Você vai começar a reconhecer o reinado dela, onde ela está, o que ela está fazendo. E todos os seus atos vão ser também para isso, né? Para estabelecer o reino da divina vontade. Então, nós vamos ficar junto com Jesus, ó. Por isso, te quero sempre junto comigo. Então, nós estamos trabalhando junto com Ele, ó, a fim de que me siga em todos os meus atos e tudo ofereça para fazer que minha divina vontade reine e domine. Porque isto é o que mais interessa a teu Jesus, tá vendo? O que mais interessa a Jesus? E também é o que deve interessar cada um de nós. É a única coisa que deve nos interessar, né? Minha filha, minha divina vontade operava em mim como rainha, porque realmente sempre foi tal. Porque ela, por natureza, é rainha, tá vendo? Em nossa própria divindade tem o primeiro lugar. Olha para você ver, na própria divindade ela reina. Governa e domina todos os nossos atributos, tá vendo? Neles a divina vontade reina. Não há ato nosso em que não tenha seu posto de rainha. Então você também tem que reconhecer que ela reina na sua vida. E é reconhecer, tomar posse, como estava sendo falado ontem. É, a divina vontade só reina na vida de fulano de tal. Na minha não. Porque eu tenho problemas. Porque tem isso, porque tem aquilo. Você está vendo sujeira. Você está vendo torto, você está vendo errado. Aí realmente você está na circunferência da divina vontade, porque você não toma posse dela como rainha, você não reconhece o reinado dela, você não percebe o reinado dela, você não assume que ela reina, né? Você acha que você está vivo, respirando, andando, as coisas estão acontecendo por quê? Quem é que reina? Quem é que reina por natureza? Ou seja, ninguém pode tirar o reinado dela, né? Quando eu falo assim que o homem não tá, que a divina vontade não está reinando, é a condição do homem assumir isso, porque você tem que assumir, você tem que pôr ela no trono mesmo da sua vida, você tem que pôr ela como dominadora e não querer a sua vontade divina. Você não pode querer viver pelos seus impulsos, pelos seus pensamentos, pelas suas opiniões, com você, com seu eu querendo dirigir nada. Você tem que reconhecer que não é você que está fazendo nada acontecer, é a divina vontade. Então você tem que dar para ela o lugar como correspondência total a ela. Mas ela reina na vida de todos os seres humanos, é ela que está ali dirigindo todas as coisas. Só que, igual fala assim, que a divina vontade fica sobre o sepulcro, porque o ser humano não vê a divina vontade, não enxerga a divina vontade. Entende? Por causa da ignorância, das nuvens que estão sobre ele. Então, eles estão sob essa circunferência. Mas é ela que gira todas as coisas. Ela é o motor e movimento de tudo. Ela é que mantém a vida dos seres humanos. Ela é que mantém o regime total da nossa vida. Então, ela está na vida de todos, mas ela precisa assumir. Você precisa assumir, você precisa tomar posse dela, né? E ela em primeiro lugar, como é a divindade. Daqui a pouco eu continuo, espera aí um pouquinho. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade.
Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Amém. Livro do Céu, volume 27, 29 de dezembro de 1929. Como Jesus, descendo do céu para a terra, formou o novo Éden. Como a divina vontade sempre foi rainha. Minha pequena inteligência sentia-me a arrebatá-la, e como transportar a olhar no colo da minha Mãe Celestial o meu pequeno recém-nascido Jesus, que ora chora e ora geme, e ora todo dormente treme de frio. E ó, como minha pequena alma gostaria de se desfazer em amor para aquecê-lo e para acalmá-lo o pranto. Mas meu celestial e gracioso menino, chamando-me junto com ele nos braços de sua mãe, me disse: Minha filha do divino querer, venha ouvir minhas lições. Ao descer do céu à terra para formar a redenção, devia formar o novo Éden. Devia restabelecer o primeiro ato e o princípio da criação do homem em minha humanidade. Então, na humanidade, Jesus devia estabelecer o propósito da criação do homem, né? O homem foi criado para viver na divina vontade. E Jesus veio e restabeleceu esse propósito. Tudo foi feito para esse propósito. O homem foi criado para viver na divina vontade. Todos foram criados para isso. E Jesus veio e restabeleceu essa ordem, né? Vivendo, sendo um ser humano, vivendo na divina vontade. Ora, Belém foi o primeiro Éden. Belém foi o primeiro Éden. Eu sentia na minha pequena humanidade toda a força da nossa força criadora. Belém foi o primeiro Éden, quando aconteceu o nascimento de Jesus, né? Foi o primeiro Éden, que o homem foi criado para viver na vontade divina. E quando o novo Adão nasceu, né? Ali se cumpriu o plano. Na pequena humanidade de Jesus, o plano se cumpriu. O arrebato do nosso amor com o qual o homem foi criado sentia as fibras da sua inocência, da sua santidade, do seu domínio, com as quais ele estava investido. Sentia em mim aquele homem feliz, ó, como o amava. Ele teve o plano ali cumprido, né, em Jesus, na hora que Jesus nasceu. Porque, havendo perdido o seu lugar de honra, eu retomava o seu lugar. Porque me convinha primeiro pôr em mim a ordem de como o homem foi criado, e depois descer na sua desventura para o levantar e para o pôr a salvo. Então, primeiro ele nasce, é restabelecida essa ordem da criação, e depois ele vem resgatar esse homem perdido com a redenção. Dá o perdão para poder ser um meio para o homem também retornar à ordem estabelecida na criação. Por isso estavam em mim dois atos contínuos, fundidos em um: o Éden feliz, com o qual devia pôr em vigor toda a beleza, a santidade, a sublimidade da criação do homem. Era ele inocente e santo, e eu, superando-o, não só era inocente e santo, mas era o Verbo eterno, e tendo em mim toda a potência possível e imaginável, e vontade imutável, porque ele nunca ia, a vontade dele imutável, que nunca ia pecar. Então ali, totalmente o plano já cumprido, Deus vendo tudo, num ato único ali, Deus vendo tudo já cumprido. Ele é o próprio Deus, né? Então, nele, nunca ia mudar a situação como aconteceu com Adão, que foi tudo, estava tudo lindo, maravilhoso, aí ele pecou. Então, ele superando, não só era inocente e santo, Adão também era inocente e santo, mas aconteceu que pecou, né? Não era só inocente e santo, mas era o Verbo eterno. E tendo em mim toda a potência possível e imaginável, e vontade imutável,
Devia reordenar todo o princípio da criação do homem e levantar novamente o homem caído. De outra maneira, não operaria como Deus, nem o amaria como obra nossa saída e criada no arrebato de nosso amor. Nosso amor se sentiria preso e impotente, o que não pode ser, se não tivesse ajustado toda a condição do homem caído e a condição de como foi criado. Então, ele reordenou todo, né? A criação do homem e a vida do homem toda, ajustou toda a condição humana, desde a criação. Teria sido uma afronta à nossa criação e seríamos acusados de fraqueza se não tivéssemos regenerado totalmente o homem, se ele não tivesse reordenado tudo, se ele não tivesse redimido. Ele fez a obra completa, né? Ele fez a obra completa. Por isso, Belém foi o meu primeiro Éden, no qual fazia e abraçava todas as obras que Adão inocente fizera, e que teria feito se não tivesse caído. A nossa divindade esperava com justiça a minha correspondência em seu lugar. E conforme ia refazendo o que deveria ter feito o inocente Adão, assim me abaixava e estendia a mão para levantá-lo. Então minha humanidade não fazia outra coisa que, à medida que girava e me detinha, formava novos Édens, porque em mim estavam todos os atos do princípio da criação do homem. E em qualquer parte que me detinha podia formar um novo Éden, com minha inocência e santidade. Portanto, o Éden foi o Egito, o Éden foi Nazaré, o Éden foi o deserto, o Éden foi Jerusalém, o Éden foi o Monte Calvário. E estes Édens que formava, chamava ao reino da minha divina vontade a reinar. E estas são provas certas que, assim como cumpriu o reino da redenção e está fazendo seu giro para restabelecer-se por todo o mundo, assim estes Édens nos quais foram feitos por mim todos os atos, como se o homem não tivesse caído, seguirão os atos da redenção e farão seu giro para restabelecer o reino do meu Fiat divino. Por isso te quero sempre junto comigo, a fim de que me siga em todos os meus atos, e tudo ofereça para fazer que minha divina vontade reine e domine, porque isto é o que mais interessa a teu Jesus. Então ele quer que a gente seja muito atento, né? O que mais interessa a Jesus é que a divina vontade dele reine. E a gente está aqui para isso. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, para fazer que a sua vontade divina reine, que ela seja conhecida. Para fazer ela reinar, ela tem que ser conhecida. E está aqui o livro do céu, já a ferramenta para a gente fazer a divina vontade ser conhecida. Está aqui o livro do céu. Depois ele adicionou: minha filha, minha divina vontade operava em mim como rainha, dominando, né? Porque realmente sempre foi tal. Porque ela, por natureza, é rainha. Em nossa própria divindade tem o primeiro lugar. Governa e domina todos os nossos atributos. Então, no homem, a gente tem que ser a mesma coisa. É por isso que a gente está lendo o livro do céu, fazendo todo esse processo de conhecimento, para colocar a divina vontade no posto dela de rainha. E ela dominar e governar tudo que a gente faz, ela ser tudo. Ela governa Deus. Ela domina os atributos de Deus. E ela vai dominar também, para ela, ela tem que ser colocada nesse posto de governar tudo em nós, nossos desejos, nossa vontade, tudo, tudo, tudo. Não há ato nosso em que não tenha seu posto de rainha. Então, para a gente é a mesma coisa. Não há ato de Deus que não tenha a vontade dele como rainha de cada ato dele. Para nós é a mesma coisa. A divina vontade deve dominar cada respiração nossa, cada ato nosso, cada pensamento. Então é rainha no céu, na terra, na criação. Em tudo e em toda parte reina. Por isso o querer que o homem fizesse nossa vontade divina e que ele desse o posto de rainha
era a honra maior e o amor mais insuperável que lhe dávamos. E reinando uma só vontade, o fazíamos sentar à nossa mesa celestial, participando-lhe nossos bens divinos. Gente, Deus é maravilhoso, né? Ele é perfeito, ele é a fonte de tudo. Ele é a fonte de tudo, ele é o Criador, ele é perfeito, infinito de bem, de amor, de santidade. E o que governa Deus? A divina vontade. O que governa os atos dele? A divina vontade. E os atos dele são incríveis. Se a gente olhar assim só, você está respirando assim um ato incrível de Deus. Toda a criação são atos incríveis de Deus. Os atos dele são incríveis. Para você poder só falar obrigado, obrigada, eu te amo, obrigada, e agradecer 24 horas e contemplar. E a gente vai ficar eternamente contemplando Deus, os atos dele, e ficar arrebatado. E o que governa esses atos de Deus é a divina vontade. E aí é um amor tão grande ele deixar que o homem participe disso, que também os atos do homem sejam governados pela mesma vontade que governa os atos de Deus. Gente, isso é incrível. É o que ele está falando aqui. É uma honra, era a honra maior e o amor mais insuperável que dávamos ao homem. Que os atos dele também, do homem, fossem governados pela mesma vontade que governa Deus, que é o ser incriado, perfeito, feliz em si mesmo, que é a própria felicidade. Então ele fazer isso pra gente é assim, não tem um amor maior que esse. Nós o queríamos feliz. E queríamos a glória de ver feliz aquele que com tanto amor tínhamos criado com nossas mãos criadoras. Ele só quer nossa felicidade. Nosso querer divino e nosso amor não podiam nem contentar-se, nem deter-se com a sua obra na redenção. Mas também querem ir mais adiante, até ter a obra cumprida. Muito mais que não sabemos fazer obras à metade. E tendo os séculos à nossa disposição, podemos chegar onde queremos. Não, ele quer a gente na divina vontade. Ele não veio só para nos resgatar, nos redimir, nos perdoar. Ele quer a gente no posto original, de filho. Não viver como servo aqui na terra, vivendo como usurpador e servo. Porque se a gente vive numa terra onde a gente não é dono, não é filho do dono, a gente vai viver como um escravo, um servo. Vai viver na miséria. E não foi para isso que a gente foi criado. Ele quer cumprir o plano dele e vai cumprir. E já está cumprindo. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 24 de abril, volume 27, capítulo 25.
29 de dezembro de 1929. Como Jesus, descendo do céu para a terra, formou o novo Éden. Como a divina vontade sempre foi rainha. Minha pequena inteligência sentia-me arrebatá-la. E como transportar a olhar no colo da minha mãe celestial o meu pequeno recém-nascido Jesus, que ora chora e ora geme, e ora todo dormente treme de frio. E ó, como minha pequena alma gostaria de se desfazer em amor para aquecê-lo e para acalmá-lo pranto. Mas meu celestial e gracioso menino, chamando-me junto com ele nos braços de sua mãe, me disse: minha filha do divino querer, vem ouvir minhas lições ao descer do céu à terra para formar a redenção. Devia formar o novo Éden. Devia restabelecer o primeiro ato e o princípio da criação do homem em minha humanidade. Então, incrível, né? Esse entendimento aqui, né? De que Jesus, como a gente já sabe, né? Ele não veio só nos redimir, né? Então, é como ele fala que existia dois atos, né? Como se fosse dois atos no só, né? Então, eram dois motivos, dois paraquês, né? Que ele veio, vamos dizer assim, para a Terra, para redimir, né? Para restabelecer ali esse relacionamento entre Deus e a criatura, né? Salvar o homem, mas também restabelecer esse Éden que foi perdido, né? Então, ele veio restabelecer com atos, né, ali na vida dele, que a gente já conhece, né, de outro trecho, que ele divinizou e santificou todos os atos, né? Em toda a vida dele, cada situação, ele divinizou tudo. Então, é disso que ele está falando aqui, né? Desse restabelecimento do novo Éden na humanidade dele. Então, ele desceu do céu para a terra, não só para formar a redenção, né? Mas também para formar esse novo Éden que foi perdido, né, com o pecado, né, ao homem pecar, né, perdeu esse Éden. Então, Jesus veio também formar esse novo Éden, restabelecer o primeiro ato, né, que foi perdido no princípio da criação, o para que o homem foi criado, né, o princípio de tudo, os motivos de Deus criar o homem. Então, se perdeu com a criação, né, e aí o homem perdeu esse relacionamento com Deus, essa conexão com a vontade divina, e o homem desceu, né, no baixo de sua vontade humana, né? Então Jesus, ele desceu do céu à terra para formar, né, a redenção, para redimir, restaurar ali, né, o homem que estava perdido, né, trazer a vida novamente às almas e formar esse Éden, restabelecer o Éden. Né? Então, para esse Éden ser restabelecido na nossa alma, né, tem que haver essa mudança de vida, tomar esses remédios dos frutos da redenção, de tudo que Jesus fez. Né? É muito incrível, né? E a gente vê assim que cada coisa que Jesus fez era como se fosse dois atos, assim, né? Era duas coisas, duas situações assim, que estavam acontecendo na sua divindade e na sua humanidade ali, né? Então é muito incrível isso, né? Enquanto ele estava ali redimindo, vindo para redimir o homem, a gente vem vindo ali na vida íntima de nosso Senhor, a gente vê essa vida divina dele, ali, essa vida na divina vontade acontecendo nesse restabelecimento, né? Esse novo Éden, né? Ele formando esse novo Éden através ali a gente vê muito, né? Ali na vida íntima de nosso Senhor, né? É disso que ele está falando. Então, muito incrível, né? Ora, Belém foi o primeiro Éden. Eu sentia na minha pequena humanidade toda a força da nossa força criadora. Lá em Belém, né, no nascimento dele, né, que ele sentiu essa força criadora, né? E ali, como se remetendo lá aquela criação do homem, a força criadora de Deus nele, né? Tudo aquilo que Deus estabeleceu ali, colocou, depositou no homem, todo aquele amor,
aquela força criadora divina, aquele amor puro de Deus desinteressado. Então ele estava sentindo toda essa força criadora nele, na sua humanidade, nele, aquela força criadora que aconteceu lá no princípio, aquela força criadora que o homem, né, perdeu ali esse de sentir nas fibras, como ele fala aqui, né? De sentir na humanidade, né? Na nossa humanidade, dessa força criadora de Deus. Então, o homem na vontade humana perdeu isso, né? Essa conexão, essa questão de se relacionar, de sentir essa força criadora de Deus, sentir essa presença de Deus. E ele, lá em Belém, lá era um Éden, foi o primeiro Éden, de onde ele sentiu essa força criadora. Essa mesma força ao criar o homem, ele sentiu nele mesmo, essa força criadora de Deus na sua humanidade. Muito incrível, muito grande, né? Aí ele fala aqui, ó, o arrebato do nosso amor com o qual o homem foi criado, tá vendo? Sentir as fibras da sua inocência. Então ele sentiu aquilo que era para o homem ser. Então ele estava vivendo nele, sentindo nele, vivendo aquilo que o homem deveria estar vivendo. Então ele sentiu isso nele, nessa força criadora, sentiu das fibras dele essa inocência, essa santidade, a inocência, o domínio, né? O homem puro, né? Como o homem era, né? Antes do pecado, com as quais ele estava investido, né? Muito incrível, muito grande esse trecho, né? Eu achei incrível esse trecho. Senti em mim aquele homem feliz. Então ele não sentia ali, né? O peso ali, né? Do pecado, né? Então ele se sentia feliz, apesar, né, dali, quando ele nasceu, a gente viu que ele sentiu frio, né, chorou, sentiu fome, tá? A humanidade dele, mas, né, a alma dele, ele, né, na divina vontade ali, interior, ele estava feliz, porque ele sentia essa força criadora, né? Então, ele estava feliz, né? Porque a pessoa pode dizer assim, como assim? Homem feliz, se ele quando nasceu chorou, berrou, né, ali, sentiu fome, frio. Então, né? Mas ele estava feliz, né? Aquilo foi a humanidade dele, né? Que sentiu. Ele sentiu aquilo porque ele se reencarnou, né? Então ele estava sentindo tudo aquilo, né? Aquilo que o homem sente mesmo, né? Fome, sede, frio, sono. Ele sentiu tudo, né? Como homem, como um verdadeiro 100% homem que ele é também, assim como é 100% Deus. Mas ele estava feliz porque ele sentiu em sua alma esse Éden, né? Esse homem feliz, ele sentiu, né, investido esse domínio, a santidade, a inocência do homem, né? Antes do pecado. Então ele viveu nele, ele sentiu nele, né? Muito incrível, muito incrível. Que o homem deveria, né, saber sentir isso, entender isso, ter consciência de estar vivendo isso, mas não viveu, né? Perdeu isso, né, com o pecado. E como o amava, porque havendo perdido seu lugar de honra, eu retomava o seu lugar. Então, né, Jesus estava ali fazendo, né, os atos opostos, né, daquilo que o homem fez. Então, o homem caiu, pecou, né, desceu no baixo da sua vontade humana, sentiu todo o peso da vontade humana. E Jesus estava ali, né, restabelecendo, né, que é por isso que ele fala esse novo Éden, restabelecendo, divinizando, né, com a sua humanidade, com o seu nascimento, santificando, divinizando, né, esse ato, essa situação, né, de criação, né, dessa vida de Deus na alma mesmo, né, de sentir esse domínio, essa santidade, né, como o homem deveria viver. Então, ele retomava, né, o seu lugar de posto nele, né, ele retomava em nome de todos esse domínio, né, esse lugar de honra que o homem perdeu, né? Porque me convinha primeiro pôr em mim a ordem de como o homem foi criado, entendeu? Então, convinha a ele para depois ele dar, né? Para o homem retornar para o qual foi criado, ele primeiro precisou passar por ele, né? Porque é por meio dele que a gente vai ali retornar à ordem, né? Para o qual fomos criados, né? Por meio de sua vida, né? Da vida divina que se desenvolve na nossa alma, né? Com ele vivendo em nossa alma. Então, mas antes, né, ele teve que fazer tudo isso, né? Redimir o homem e santificar tudo, divinizar tudo. Então, ele convinha que ele fizesse primeiro, né? Só ele poderia fazer mesmo, né? Só ele poderia fazer. Ó, convinha que
primeiro pôr em mim a ordem de como o homem foi criado e depois descer na sua desventura para o levantar e para o pôr a salvo, tá vendo? Né, que eu falei, convinha primeiro que ele vivesse, né, ele divinizasse, santificasse, desse todo o retorno a Deus, os direitos, né, que foram roubados de Deus. Então ele veio restabelecer tudo, em nome de todos e por todos. Ele fez aquilo que o homem deveria fazer e não tinha capacidade de fazer, não tinha como fazer, né, então ele fez, convinha que primeiro ele fizesse. Então ele restabeleceu tudo nele, né, redenção, e o reino da divina vontade, né? Incrível, meu Deus do céu, muito incrível. Para depois ele descer no baixo, né, da criatura, né? Essa vida divina dele, que ele fala, pelo que eu entendi aqui, né, ó. E depois descer na sua desventura, descer na nossa desventura, em cada ato, descer em nós, né? Passar a vontade divina, passar no ato da criatura e tomar vida. Então, primeiro ele teve que fazer nele, né, divinizar conquistar todos os bens, todos os méritos, fazer tudo que precisava ser feito, né? E aí é o que a gente vive hoje, né? O que acontece hoje? Ele desce, né, na nossa desventura, desce em nossa alma e vem viver em nós, né? A vida desenvolvendo em nós, a vida divina, né? E para levantar o homem e pôr a salvo, né? É muito incrível, né? Meu Deus do céu, muito grande. Por isso estavam em mim 2 atos contínuos. Olha só que incrível isso. Fundidos em um. 2 atos contínuos em um só. O Éden feliz, né? Aquela vida interior, né? A vida divina acontecendo ali no interior da alma de Jesus, né? No interior daquela, como a gente vê lá na vida íntima, aquela vida feliz, né? Aqui, cadê? O Éden feliz, com o qual devia pôr em vigor toda a beleza, a santidade, a sublimidade da criação do homem, os atos, né, do homem feliz estava fundido nele, né, os atos que ele fazia, né, estava ali o Éden feliz, né, em ato, né, na correspondência que ele fazia do que a vontade do Pai ali, né, trazia para ele, as situações, estava fundindo em ato, aqui, atos contínuos de correspondência, né, ali, o Éden feliz, o homem ali, pondo em vigor, né, toda a beleza, a correspondência, a santidade, né, tudo aquilo que, né, a gente deveria estar vivendo se não fosse o pecado, né, da criação do homem, né, tudo estabelecido, aquela ordem, harmonia, equilíbrio, né, aquela relação, né, com Deus, né, era ele inocente e santo, então viveu essa inocência, essa pureza, essa santidade, né, que o homem deveria fazer. Então ele viveu nele, né, ele viveu esse Éden feliz, né, em sua humanidade ali. E eu, superando-o, não só era inocente e santo, mas era o Verbo eterno. E tendo em mim toda a potência possível e imaginável, e vontade imutável, devia reordenar todo o princípio. Então, ele veio ordenar, trazer ordem, reordenar tudo, restabelecer, né? Tudo, o princípio ali da criação do homem, restabelecer cada ato, né? Em cada situação, em cada ciclo, ele veio restabelecer tudo, né? Santificando e divinizando tudo, né? Fazendo isso em nome de todos, para poder dar todos esses atos. Ele não fez para ele fez para dar. Ele divinizou cada ato de cada criatura, cada situação, tudo que ele viveu foi para poder dar para o homem, né? Para derramar isso no homem, para restabelecer esse reino, né? Pra, tudo com essa finalidade de restabelecer a ordem para o qual ele planejou, a ordem, o princípio de toda a criação, né? Aí ele fala aqui, ó. Devia reordenar todo o princípio da criação do homem e levantar novamente o homem caído. De outra maneira, não operaria como Deus, nem o amaria como obra nossa, saída e criada num arrebato de nosso amor. Nosso amor se sentiria preso e impotente, o que não pode ser, se não tivesse ajustado toda a condição do homem caído e a condição de como foi criado. Então, né, seria muito contraditório, é como se fosse, tivesse, né, contrariando ele mesmo, que não pode ser,
né? Porque, né, ele fez completo, ato completo, né? Não faltou nada, né? Ele fez tudo. Precisou fazer tudo isso, né? Não foi só redimir, mas restabelecer essa relação com o divino e restabelecer toda essa ordem, o equilíbrio que foi perdido, né? Essa conexão novamente com a divina vontade, né? Então veio restabelecer nele tudo aquilo que foi perdido em Adão, quando Adão pecou. E aí ele fala, né? Se ele não fizesse isso, né? Nosso amor se sentiria preso e impotente. Se ele não fizesse isso, né? Por completo, se ele não restabelecesse o homem caído, né? Não fizesse todos esses atos, né? Santificasse tudo, divinizasse tudo. Se ele viesse só redimir, né? Então, é como se estivesse incompleto ali. Como é que ele restabeleceu o reino, né? Não era só, nem só redimir, né? Salvar, trazer os remédios para o homem, né? Que estava, o homem que estava, vamos dizer, doente, morto, né? Ali não veio só restabelecer essa saúde da alma, né? Mas restabelecer o reino. E para restabelecer, ele precisava restabelecer a saúde das almas. Então, assim, são por isso que é 2 atos em um só. Ele não tinha como ele fazer pela metade, porque senão, né, ele está falando, nosso amor, ele se sentiria preso e impotente. O que não pode ser, se não tivesse ajustado toda a criação, toda a condição. Ele ajustou tudo, está tudo feito, né? Do homem caído, de como, não, peraí, de toda a criação do homem caído e a condição de como foi criado. Meu Deus. O que não pode ser. Se não tivesse ajustado, né? Reajustado tudo. Tanto a condição do homem, né? Com a redenção, ajustar isso, né? Com a condição do homem caído, trazendo ali o perdão, a salvação, né? A remissão dos pecados, todos aqueles remédios. E a condição de como foi criado. Estabeleceu nele, né? Da beleza, santidade. Meu Deus, é muito incrível, né? Teria sido uma afronta à nossa criação e seríamos acusados de fraqueza se não tivéssemos regenerado totalmente o homem. Então, ele não seria Deus, vamos dizer assim, né? Como se ele dissesse assim, então, não seríamos Deus, né? Seríamos fracos, né? Seríamos acusados de fraqueza porque não foi completo, né? Fez uma coisa, mas não fez outra. Então, que Deus é, né? Tipo assim. Por isso, Belém foi o meu primeiro Éden, no qual fazia e abraçava todas as obras que Adão inocente fizera. E que teria feito, se não tivesse caído? A nossa divindade esperava com justiça a minha correspondência. Entendeu? Então, essa correspondência que foi perdida, né, com Adão ali ao pecar, né? Então, Jesus abraçou todos os atos de Adão nele, porque é da divina vontade, em todos os atos na divina vontade pertence, né? Ali está na divina vontade, no cerco ali da divina vontade, pertence a ele. Então, estava em Jesus todos os atos, né, que Adão fez antes de pecar. Ele abraçou tudo, né? Tudo que foi feito, que fizera e que teria feito. Então, ele fez aquilo que Adão não fez, que deveria ter feito e não fez. Abraçou o que Adão fez e também, né, também estava ali usar tudo aquilo que Adão era para ter feito e não fez. Então, ele abraçou tudo, né? Tudo. Porque a divina vontade, Deus, né, esperava, né, essa correspondência, esse justo direito, né, que foi roubado de Deus, né? Então, Jesus estabeleceu, né, devolveu essa correspondência que o homem deveria dar ao homem e não deu, e não vem dando, né? Então, Jesus fez tudo isso para restabelecer, né, essa correspondência, né, em nosso lugar. Porque senão a gente não iria poder, né, fazer isso se Jesus não fizesse, né? Então, para o reino ser restabelecido, né, Jesus precisou mesmo descer à terra, né, tomar a carne humana, redimir, né, passar, né, por todos os sofrimentos, né, viver a nossa vida, teve que fazer atos opostos, né, tudo isso para restabelecer o reino que foi perdido, né? Só ele poderia fazer. A gente não poderia viver na desvantagem se Jesus não fizesse isso,
né? O reino não iria acontecer se não fizesse isso. Então, Jesus, né? Por isso que ele fala 2 atos, né? Contínuos em um só. É muito grande, né? E a maioria das pessoas, né? Não tem conhecimento disso, e na cabeça das pessoas só é redenção, né? Fomos salvos, Jesus trouxe os remédios, sofreu por mim e me salvou. E Jesus está falando aqui, não foi só, né? Senão que Deus é só um ato incompleto, tipo assim, né? Ele fez completo, fez tudo, mas as pessoas não têm conhecimento disso, né? Hoje, até hoje, né? Depois de tantos e tantos anos, né? Ainda as pessoas não têm, poucas pessoas têm esse conhecimento, têm essa dificuldade. E na cabeça das pessoas, Jesus só salvou, redimiu, né? Mas não, foi muito mais além, né? Muito lindo, muito incrível. Em seu lugar, e conforme ia refazendo o que deveria ter feito o inocente Adão, né, que Adão devia ter feito um exemplo da obediência, né? Então Adão deveria ter obedecido a Deus, né? Quando Deus falou lá, o pai falou, não coma desse fruto, que se você comer você morrerá. E ele desobedeceu, né? Então Jesus ali, por meio, né? Ele fez esse ato oposto, né? De Adão desobedecer, Jesus nesse, vamos assim, reverter isso, né? E ver fazer esse ato oposto de desobediência de Adão, e em tudo ele foi obediente. A gente vê a vida toda de Jesus, essa obediência, né? Que fala, né? Que até foi tão obediente até a morte, morte de cruz, né? Então, ele obedeceu em tudo. Então, tudo aquilo que Adão deveria ter feito e não fez, Jesus fez nele, né? Assim me abaixava e estendia a mão para levantá-lo. Então minha humanidade não fazia outra coisa que, à medida que girava e me detinha, tá vendo? Girar, né? Se movia, ação, movimento, em cada situação, cada vez que ele girava, em cada situação, circunstância, e me detinha, né? Ele detinha ali, dava atenção, correspondia, fazia o que precisava ser feito, ele formava novos Édens. Muito incrível, né? Uma nova vida, novos Édens, vida, né? Ordem, beleza, santidade, novos sóis, nova vida. É a nossa vida hoje, né? Em cada correspondência, em cada giro, né? Que a gente vai fazendo ali, né? Na divina vontade, dando atenção, correspondendo, são novos Édens, né? Assim ele faz em nós essa continuidade, nova vida, novos céus, novos sóis, ó, vale, tudo aquilo, né? É a vida de Jesus e a gente vê, né? Isso acontecendo em nós. Porque em mim estavam todos os atos do princípio da criação do homem, e em qualquer parte que me detinha, podia formar um novo Éden com minha inocência e santidade. Né? São os atos contínuos, atos, né, concretos na vida prática, no dia a dia, nas situações que a divina vontade apresentava para Jesus. E assim é conosco também. Né? Isso Jesus dá essa continuidade dessa vida em nós, né? É muito incrível que a gente vê isso acontecer, né, na nossa vida. Ó, quem fala aqui. E em qualquer parte que me detinha, podia formar o Ed. Peraí, deixa eu voltar. Que à medida que girava e me detinha, formava novos Ed. Então, cada vez que a gente gira, né, em cada ato que vem, que apresenta as situações, e a gente corresponde à divina vontade de acordo com a luz da verdade, o conhecimento, né, que Jesus nos dá, ali dando atenção, se detendo naquela situação, né, dando atenção à divina vontade, o que ele quer, né? Então, o ato de correspondência com a ação concreta ali, né, com vida, né, vivendo, né, daquele ato, a vontade divina toma vida, né, no ato de correspondência da criatura. Isso acontece na nossa vida, né? É muito incrível. E em qualquer parte que me detinha, podia formar um novo Éden. Então, em qualquer parte, em qualquer situação de correspondência, né? Em qualquer circunstância, né, que a gente corresponda a Deus, se detenha, dar atenção, presta atenção no que ele está falando, dá atenção a ele, toda atenção, né? Fazendo companhia a ele, correspondendo de acordo, forma um novo Éden, com minha inocência e santidade. Portanto, o Éden foi o Egito, o Éden foi Nazaré, então aonde ele passou foi um Éden, né? Foi um novo Éden, né? Um novo Éden, atos santos, divinos, divinizados, em toda parte, no deserto, em Nazaré, Jerusalém, na sua paixão, no Calvário, toda a vida de Jesus foi um novo Éden.
uma nova vida, vida divina ali, ó, sendo desenvolvida, né? Vida, 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 muito incrível, né? Tudo isso para dar para nós. Tudo isso está ali, como eu falei em outros trechos, né? Tudo ali, esses atos, né? Divinizados, santificados, tudo suspenso, tudo para dar para o homem, tudo para fazer esses atos passar no ato da criatura e tomar vida, né? Meu Deus do céu. E estes Édes que formava, chamava o reino da minha divina vontade a reinar. Tá vendo? Ele formava esses atos, né? Para formar o reino. Então, esses atos é para o reino acontecer, para formar o reino, né? É através dessa vida de Jesus, né? Divinizada, a vida de Jesus em nós, né? Meu Deus, é muito grande. O que eu estou entendendo aqui é porque é difícil pôr em palavras. Meu Deus, eu estou tentando pôr em palavras o que eu estou entendendo. É muito grande isso aqui, meu Deus, muito incrível que Deus fez, muito incrível que Jesus fez. Meu Deus do céu. Isso é muito difícil de pôr em palavras. E essas são as provas certas de que, assim como cumprir o reino da redenção, e está fazendo o seu giro para estabelecer-se por todo mundo. Então, aí a prova, né, que ele está falando. Tá aí a prova, né, de que cumpriu. Assim como ele cumpriu, não tá a prova aí, que é assim como ele cumpriu o reino. A gente tá vendo acontecendo, né, até nos dias de hoje, esse giro de restabelecer o homem. Tá acontecendo. Os sacramentos, né, aí nas missas, os sacramentos, né, ali tá acontecendo tudo o que Jesus conquistou. Tá acontecendo, tá girando ali, restabelecendo as almas, né, através da confissão, do batismo, né, da Eucaristia, da palavra, né, tudo aquilo que ele conquistou tá aí, né, tá girando tudo, toda a vida de Jesus, tudo que ele conquistou tá girando aí para restabelecer a alma, salvar as almas, trazendo, né, trazendo esse remédio, essa vida para as almas, né? Aí ele fala aqui: assim estes Édes, nos quais foram feitos por mim todos os atos como se o homem não tivesse caído, seguirão os atos da redenção. Olha que coisa linda. Meu Deus do céu. Então, os atos que Jesus fez, os atos santificados, divinizados, conforme, né, vai girando, o homem vai se restabelecendo, esse ato vai seguindo junto. Essa vida, tudo que Jesus conquistou, esse bem, os atos que ele fez, né, que está suspenso, né, esses Édens, né, eles seguem e foram feitos por Jesus como se o homem não tivesse caído. Segue esses atos da redenção, né, como se restabelecendo com a alma ali, né, tomando esses remédios, né. Então, esses atos, como se o homem nunca tivesse pecado, os atos que Jesus fez, ele vai seguindo os atos da redenção. Meu Deus do céu. Como se o homem não tivesse caído, seguirão os atos da redenção e farão seu giro para estabelecer o reino do meu filho. Por isso que é 2 atos, né, contínuo que ele fez em um só. Então, junto, anda junto, né, ali, redenção né, o redimir, a salvação, né, com essa ordem da divina vontade ali, com os atos santos divinos ali que Jesus fez, todo esse bem, né. Meu Deus do céu. Por isso eu te quero sempre junto comigo, a fim de que me siga em todos os meus atos e tudo ofereça para fazer que minha divina vontade reine e domine. Por isto é o que mais isto é o que mais interessa a teu Jesus. Então, né, o que Jesus nos pede aqui, né, é esse giro contínuo, é toda essa atenção em cada ato, né, que a gente siga em cada ato, né, oferecendo, fazendo atos opostos, né, de correspondência a Deus em nome de todos, oferecendo, reparando para fazer que a divina vontade reine, né, com essa intenção, né, para estabelecer o reino da divina vontade, né, isso que mais interessa a Jesus, né, que a gente dê toda essa atenção, que a divina vontade seja convencida, reparações, atos, né, atos de correspondências ali, porque são esses atos que chamarão o reino da divina vontade. Depois ele adicionou: minha filha, minha divina vontade operava em mim como rainha, porque realmente sempre foi tal. Porque ela, por natureza, é rainha. Em nossa própria divindade tem o primeiro lugar,
Então, assim, a divina vontade reina, né? Até neles mesmos, vamos dizer, nas três divinas pessoas, né? É vontade de Deus, né? Que reina, né? Entre as três divinas pessoas, vamos dizer assim, né? Reina. Ela é rainha, né? No próprio Deus, né? A própria vontade divina tem seu lugar primeiro. Então, ela governa e domina, ela que governa e domina todos os atos, né? De Deus, todos os atributos divinos, né? Muito incrível. A justiça, a misericórdia, é ela que tem o lugar primeiro, ela que domina, que guia, né? Ela que domina, né? Governa e domina a justiça divina, né? A misericórdia, o amor, né? E, meu Deus, é muito incrível, né? É ela que governa, né? Não há ato nosso em que não tenha seu posto de rainha. Então, é a vontade divina que impera, que reina sobre os atributos de Deus. Ela que tem o seu lugar primeiro, né? Que tem total domínio, né? Tem o seu posto de rainha. A vontade divina reina na justiça, reina no amor. Ela reina, né? A vontade de Deus. Então, é rainha no céu, na terra, na criação, em tudo. E em toda parte reina, né? Então, a vontade reina, ela que dá vida a tudo, né? A vontade divina é que mantém e dá vida a tudo, né? Então, ela reina no céu, né? Com os bem-aventurados, na terra. Lá a gente sabe que tudo que nos acontece é divina vontade. Na terra, tudo que nos cerca, a divina vontade tem domínio sobre tudo, né? Ela está, né, em todas as situações. Na criação, ela está reinando, porque se ela se retirar, não tem vida, né? Ela que dá vida a tudo. E em toda parte reina. Por isso, o querer que o homem fizesse nossa vontade divina e que ele desse o posto de rainha era a honra maior e o amor mais insuperável que lhe dava. Então, não tem bem maior do que esse. Não tem honra maior do que essa, né? Não tem. E reinando uma só vontade, fazíamos sentar à nossa mesa celestial. Olha só, né? Tudo que Deus quer, nos fazer felizes, sentar à mesa, ter uma vida com Ele, sentar junto com Ele, ter um relacionamento com Ele, né? Participando da felicidade de Deus, dos bens divinos para dar. Então, Ele nos fez, né? E com essa intenção de dar esse posto, né? Com essa intenção de viver nessa união de vontade divina, com a vontade divina, né? Ele nos colocou uma vontade para, né, nessa liberdade de vontade, a gente se unir a Ele, viver essa vida com Ele, essa felicidade com Ele, escolher por Ele, né? Amar a Ele, corresponder a Ele, ser grato, né? E viver essa vida, ser feliz, né? Foi para isso que Ele nos criou, para ter uma vida com Ele, né? Para doar os seus bens, para ser feliz com Ele, né? Essa é a glória dele, é a glória. Então, é a glória da alma e a glória de Deus, né? Porque ele fala aqui, ó, e queríamos a glória de ver feliz aquele que com tanto amor tínhamos criado com nossas mãos criadoras. Então, a glória de Deus é essa, é ver o homem feliz, né? De ver feliz aquele que com tanto amor tínhamos criado, né? Essa é a glória de Deus, né? Nosso querer divino e nosso amor não podia nem contentar-se, nem deter-se com a só a obra da redenção, né? Só redimir o homem ali, salvar o homem, não se contentar, não. Vida, relacionamento, estabelecer esse relacionamento, né? Dar esses bens, fazer o homem feliz, não é só salvar o homem, né? É como uma fala entre os três, né? Deus estava na redenção, ele estava salvando a si mesmo, a sua própria vida na alma, ele mesmo na alma, tá? Na redenção. Então, o amor dele não se contentaria só em redimir e não ter essa vida de união, estabelecer essa morada que somos nós para ele, né? Nós somos morada divina, pertencemos a ele. Então, não estaria contente o amor dele, porque ele nos criou, né? Morada divina, né? Para viver com ele, ter essa vida com ele, né? Não foi, né? Para vivermos separado dele. Mas também quer ir mais adiante até ter a obra cumprida. Muito mais que não sabemos fazer obras à metade. E tendo os séculos à nossa disposição, podemos chegar onde queremos. Então, vai acontecer, né? Não importa quanto tempo demore,
né? Então ele não sabe fazer obras pela metade, né? E vai se cumprir, o reino vai acontecer, vai, né? Tudo vai voltar, né? Para o princípio de todas as coisas, né? Para todo aquele plano, tudo que Deus planejou, né? Tudo que Deus pensou, né? Então vai acontecer, né? Então vai acontecer, não importa quanto tempo passe, né? Os tempos, os séculos, né? Está à disposição dele, como ele fala, né? Então, né? Vai acontecer, então a gente tem que estar se preocupando, né? Diante de tudo que está acontecendo, né? Como as pessoas veem, né? Hoje em dia, meu Deus, está tudo perdido, as pessoas vão perdendo a esperança, né? Então aqui Jesus está dizendo, né? Os séculos, os tempos estão à disposição dele e vai acontecer, porque ele não sabe fazer obra pela metade. Então, a gente ficar em paz diante das situações, né? Que ele vai, né? O querer dele vai acontecer, o reino vai acontecer aquilo que ele quer, né? Vai se estabelecer a ordem, né, para a qual nós somos criados, vai, né? Vamos retornar para essa ordem, né? Pela graça de Deus. Então é isso, amém, Fiat.